Meu povo, estamos aqui mais uma live. Agora eu estou no ritmo da live. É isso daí, gente. Ai, gente, assim, ó, o que acontece? Deixa eu explicar um pouquinho pra vocês por que eu estou fazendo live. Porque como eu estou aqui no Mato Grosso, em Colíder, eu não estou encontrando ainda, no momento, um estúdio aqui na cidade para me gravar o castor. Então, eu obtive para ir fazendo as lives, né? E tá dando muito certo, graças a Deus, e vamos continuar. A minha convidada já entrou. Jéssica, eu já te chamo, tá? Eu já te chamo pra gente bater um papo muito bacana, tá? Vocês viram nos stories mais cedo que eu comecei já a colocar, né? E a mostrar um pouquinho da minha convidada. E eu falei que eu ia terminar pra vocês e eu vou terminar agora, tá? Tem mais um trechinho da história dela que eu achei muito bacana e maravilhoso. Ela colocou que em 2021 ela decidiu dar um passo ousado. Ela pediu exoneração de fundou a própria empresa dela. Olha que bacana, gente. Ela simplesmente saiu do emprego e fundou a própria empresa. Mas já já a Jéssica vai me contar tudo sobre essa trajetória dela. Cara, com 32 anos, pela bio que eu vi, a Jéssica já viveu tanta coisa e eu acho que vai ser exemplo para muita gente. Porque assim, ó, eu tenho comigo que a gente tem que ter aquela inveja branca, aquela inveja boa das histórias das pessoas e falar, caramba, ela conseguiu, eu também posso. E seguir, né, gente? E antes de eu chamar a Jéssica, eu quero primeiramente agradecer uma das maiores apoiadoras, né, do Cast Tour, das lives e do pod também gravado no estúdio, né, a Poderosas Cast da minha amiga Jennifer, o Luau da Barra, esse almoço maravilhoso aí em Santa Catarina, né, aos domingos não tem lugar melhor para ir almoçar, né? E eu tô acompanhando desde quando eu vim aqui pro Mato Grosso, quanta evolução com o Luau da Barra, né? Tem muita coisa legal e só tá melhorando, né? Destilaria Paiol do meu amigo Bizuga, cachaça mais maravilhosa do mundo, gente. É uma delícia. E tem, se você quiser ir lá conhecer as cachaças, como ele faz e tudo, vai até ele, procura ele. E aqui em Colíder, Mato Grosso, eu tenho a agradecer o Boticário de Colíder, do meu amiga Giovana e do Eduardo. Esse casal maravilhoso, empreendedor, tem várias lojas do Boticário, eles fazem live maravilhosas também, com várias promoções. E também a loja da minha amiga Adriana, Alô Paraná. Uma loja, gente, vai ter uma live deles. Eu vou tentar abrir aqui também para vocês assistirem a live que vai ter. Olha que bacana. Eu vou tentar fazer isso, tá? Onde ela tem umas roupas maravilhosas, além de cama, mesa e banho, né? A loja toda completa. E agora vamos chamar minha convidada, que eu já sei que ela tá aqui. Deixa eu chamar ela já aqui pra gente trocar essa ideia, bater esse papo maravilhoso. Vai ela entrar. Ai, Jéssica! Oi, tudo bom? Quanto tempo, né? Como é que você tá? Você viu aí, né? Cara, que bio a sua. Desde quando eu recebi, eu tô encantada. Que história! Que história! Agora, pra- Bem-vinda ao City Tour, né? Desse novo formato de live agora, né? Eu não consegui te chamar enquanto eu tava aí. Antes a gente tinha conversado, né, Verdade, Jéssica? verdade. Agora eu vou ter que Como te visitar no Mato Grosso. venha, olha, vocês vão amar. Não sei se vocês estão meio que me acompanhando aí como é que é aqui, mas vocês vão amar. O destino é maravilhoso. A Marina Porto Sol é um lugar que tá me renovando a cada dia mais. Ah, É eu lindo, é vi os stories, é muito lindo mesmo. maravilhoso, né? E Jéssica, me fala um pouco. Eu acabei de ler mais um trecho da tua bio, porque eu li um pouquinho nos stories e eu li aqui e cara, que história. Então, aos 32 anos, já viveu isso tudo. Bastante. Da onde tira força, Jéssica? Me conta um pouquinho. Fala um pouco da Jéssica, se apresenta um pouco aí pro pessoal que está entrando aí na live. Nem sei como começar, né? Mas também, realmente, assim, uma coisa que eu posso dizer sobre mim é sobre a resiliência, né? Sim. Muitas perdas eu tive na vida, mas graças a Deus eu digo que eu tô aqui, tô de pé, tenho pessoas maravilhosas na minha vida que me apoiam.
Bom, eu sou a Jéssica, tenho 32 anos, eu sou nutricionista de formação, sou empresária, hoje à frente da Guia Soluções Integradas, que é uma empresa de consultoria, né, para o ramo gastronômico. Sou gaúcha, moro em Santa Catarina já há praticamente 20 anos. Vim para cá com a minha irmã, pouco tempo depois que a nossa mãe faleceu. E a gente veio aqui começar uma vida nova e fomos super bem acolhidas pela família do meu cunhado. E aí, então, ó, minha Alexa tá aqui gritando. Desculpa. Mas a gente teve um recomeço aqui em Santa Catarina e assim, eu digo que foi uma das melhores escolhas, assim, foi os melhores sims que eu já dei. Por mais que quando esse sim eu dei com 10 anos de idade, eu acho que foi a primeira escolha mais importante que eu tive na minha vida, né? Depois tiveram muitas outras. Eu vi na tua bio, né? Você perdeu a tua mãe aos 10 anos e o teu pai aos 14. Os dois foi com câncer também, Foi, Jéssica? infelizmente foi. A minha mãe foi muito rápido, assim, eu lembro eu tinha 10 anos. A gente, nas férias de julho, tinha o hábito de vir para Piratuba, né, nas águas termais. E aquele ano a gente foi em 2000, foi 2002. Fui eu, a minha mãe e minha avó, fomos de carro, então a minha mãe já vinha tendo dores, né? Já tinha ido no médico várias vezes, mas não sabia o que tinha. Só que aí quando acabaram descobrindo, assim, foi questão de 20 dias, assim, que ela internou no hospital e veio a falecer. Foi um choque muito grande, assim. E eu tinha duas irmãs por parte de mãe, né? E tenho os três irmãos por parte de pai. Meus pais já eram separados, assim, então já é uma loucura desde do começo. E, e foi assim, um baque muito forte. Foi algo assim que até hoje, se eu disser que não me afeta, é mentira, assim. Não tem como não sentir saudades, não tem como, né? Eu também tive várias percas e eu falo que lidar com a morte não é fácil. Não. As pessoas, elas têm assim, deixa ele descansar, não fica assim, Deus sabe das coisas, sim. Só que a saudade que fica de você não sentir mais a pessoa, de você não ter a pessoa, né? É duro. Mas pela minha bio e te vendo, e eu posso falar porque eu já tive perto de você, sua energia é maravilhosa, até porque nós somos da mesma religião, isso já é maravilhoso que eu li aqui. E eu fiquei muito feliz quando eu li, eu falei, e Jéssica, assim, e eu vi que aí você foi para casa da tua irmã, né? Para Letícia, é isso? Isso. Ela tava aí na live assistindo. Letícia, um beijo para você. E aí a tua irmã abriu as portas para você e ela foi o teu gás, né? Tipo, pera, eu vou, além de eu te dar um teto, eu vou te dar um gás assim para a carreira, para tudo. Conta um pouquinho da sua história. A minha irmã, ela é fenomenal, assim, é a pessoa que eu dou graças a Deus por ter na minha vida, porque ela tinha 20 anos quando a mãe faleceu e Uhum. morava nós três e nós tínhamos uma irmã mais velha que era excepcional, então volta e meia ela estava um pouco em casa, um pouco nas clínicas, porque era difícil, né? Então, quando morava nós três, eu falei assim, amava muito meu pai de paixão, mas eu tinha o apego com a minha irmã, né? Então, até quando a gente veio para Santa Catarina, foi um grande desafio com a família, né? A família, todo mundo doido, a Letícia tá doida, 20 anos, e ela assumiu tanto a minha guarda quanto a da nossa irmã mais velha, contra a família inteira, né? Então, nós três ficamos juntas, né? Então, e ela foi a minha maior apoiadora desde o começo. Foi ela que me deu a ideia de fazer nutrição. Quando eu estava perdida, assim, ali aos 45 para me inscrever no vestibular, no ensino médio, não sabia o que ia fazer. Só na sua cabeça, sem ser noutra, você pensava, não, pera, vou prestar vestibular para medicina, vou prestar para. Você tinha? Eu tinha medicina na cabeça, eu gostava de engenharia e
Esse é o mais diferente, assim. Sim, E né? psicologia, gastronomia, então eu sempre gostei muito dessas áreas. E aí um belo dia, eu nunca esqueço desse dia, a gente estava chegando em casa, não sei de onde, e a minha irmã falou assim: ah, por que que tu não faz nutrição? É ali da área da saúde e tem a parte da gastronomia também ali que você vai aprender. Aí aquela luzinha acendeu. Aí eu cheguei em É, casa pesquisar no computador, na época a gente não tinha smartphone, né? No computador, fui lá, pesquisei, tinha na Univale em Itajaí, né? Na época minha madrinha, nossa madrinha ainda era viva, então ela sempre, desde a minha mãe, né, que ela morava em São Paulo, ela levou a minha mãe lá de Caxias do Sul para São Paulo, legal. onde ela cuidava do filho dela, nosso padrinho hoje, e ela sempre foi, ela foi professora, né? Então ela foi aquela mulher, assim, ela faleceu com 87 anos, ela viajou o mundo inteiro. Assim, e era uma pessoa assim, super pra cima, estudou assim muito, foi professora na USP e tudo. Então ela sempre foi a nossa incentivadora, assim, estudem, estudem. Inclusive ela pagou a minha faculdade, né, para Olha, eu poder fazer. E assim, ver ela, e ela tava na primeira fila, assim, quando eu me formei, sabe? Então, foi maravilhoso, assim, essa trajetória. Em compensação, tristemente, naquele ano, um pouco depois que eu me formei, ela acabou vindo a falecer, assim. Mas eu digo que ela foi uma inspiração de vida para mim também. mas assim, eu acho que a tua força, quando você fala, a gente já vê essa força em você, até mesmo na fala, tá? Mas, vamos lá, vamos pro lado legal, tá? Muitas vezes o pessoal pensa assim que o Cash Tour é só do turismo, é só o passeio. Eu quero fazer um tour com você. A gente já falou das suas percas, um pouquinho da sua força, e a gente vê isso, né? Você falando, a tua irmã já até colocou, tietou ali um pouquinho, isso é gostoso, né? A irmã já tietou já, né? Talvez. E me conta um pouquinho da tua profissão de Nutri, né? Olha que eu vou te falar assim, eu sou zero, zero tudo em alimentação, em ser, sabe, super certinha. Meu, eu sou uma tragédia. E olha que há 2 anos atrás, não, quase 2 anos atrás, eu tive um problema muito, assim, pesado mesmo de estômago. Eu tive que pôr nutri, eu tive que fazer uma dieta e isso para mim foi o terror, terror. Me conta um pouco assim, quais dificuldades que você tem hoje de ser nutri, de igual você vai nos restaurantes, né, pela tua profissão, pelo que eu vi. Conta um pouco, faz um tour aí do teu dia a dia na tua profissão. Faço. Então, assim, hoje eu digo que eu sou a Nutri do lado gostoso, Ai, saboroso, que eu passo, quando eu tô nos clientes, eu tô a vida o tempo todo comendo. ai, Então, assim, é maravilhoso, né? Mas aí quando eu tô em casa, eu tenho que dar uma puxadinha um pouquinho mais. Mas quando eu estava na faculdade, eu gostava muito da área clínica, da área esportiva, né? Então eu queria até trabalhar com essa parte. Trabalhei um tempo com consultório, né? Atendi em consultório, sempre gostei muito da área esportiva, sempre fui, experimentei um pouquinho de tudo que é esporte. Hoje eu faço montanhismo, né? Como meu esporte de paixão. Então acaba que isso exige bastante, né? Tanto mental, quanto físico, quanto alimentação também. Mas eu fiz consultoria praticamente desde o ano que eu me formei, assim, que hoje a Carol, que trabalha comigo, a nutricionista maravilhosa, na época estava abrindo um negócio de alimentação. Ela queria abrir não, na época não existia esse negócio de marmita congelada fitness, então ela foi uma das pioneiras em Balneário. E legal. e eu ajudei ela a construir do zero tudo isso, né? Desde desenvolvimento do produto, layout de produção, rotulagem. E foi um começo muito legal para mim, assim, eu digo que foi uma baita de uma oportunidade. E a Carol veio a se formar em nutrição nesse período, né? Já faz quase 12 anos que eu sou formada. E aí ela também deu uma virada de chave na vida dela e eu falei, cara, vem trabalhar comigo. Foi num momento crítico que eu também estava, porque eu tinha uma sócia, né, que veio a falecer. E quando eu
ela estava fechando, eu falei, cara, eu estava desesperada atrás de uma nutricionista que tivesse alguma certa experiência nessa parte de gestão. E eu falei, cara, vem trabalhar comigo. A gente já tinha trabalhado juntas durante muitos anos, né? E aí eu também tive uma experiência durante esse período, ainda antes de abrir a empresa, dentro da prefeitura, né? Que foi onde eu tive o meu maior tempo, né? Como nutricionista. Basicamente, eu trabalhava com alimentação escolar, né? Então, eu geria as 15 escolas do município de Bombinhas, durante um tempo tinha uma outra nutricionista, mas a maior parte do tempo eu trabalhei como única nutricionista, então foi muito difícil. Ah, bom. Amava. E é interessante, né? Porque antigamente não tinha Nutri nas escolas, É né? uma relativamente nova, é uma lei que ela tem assim uns 20 e poucos anos que tem essa lei que é obrigatório ter a nutricionista dentro. Então, Dentro das assim, ainda escolas. existe uma resistência, né? Meu amor, eu tenho 45 anos, né? Então, peraí, vamos lá. Na minha, na minha não tinha A minha também não tinha. os lanches da escola, tanto que assim, ó, tinha um lanche, aí batia o sino pro recreio, eu corria lá porque eu tinha amizade com as meninas da cozinha, falava, a gente tem mais um pouquinho, porque hoje não, hoje é totalmente diferente nas escolas, mas antes, não sei se é da tua época, eram umas vasilhinhas azul, bem bonitinhas assim, eu falava, você quer muito desde pequena, mas continua. Eu era no município com uma nutricionista que tirou o cachorro quente pelos alunos. Porque não teve várias modificações na legislação ao longo do tempo, e quando eu entrei, proibiram os ultraprocessados, né, para ter uma certa idade. E ainda quando eu saí, tinha entrado uma nova regulamentação que proibia o açúcar até os 3 anos de idade. Então, Olha, teve muitas evoluções essa legislação e é muito positiva, assim. Eu colhi muitos frutos interessantes na prefeitura, assim, em relação de como eu pude ficar 5 anos ali, eu acompanhei muitas crianças, vendo o quanto os hábitos melhoraram, o quanto eu escutei de pais, eu nunca dei manga para o meu filho, ele me pediu em casa. Lá a gente tinha uma enorme de frutas, verduras. Então, eu assim fico muito feliz. Então, eu consegui também um projeto muito bacana lá que a gente conseguiu botar uma cozinha técnica de gastronomia para os alunos de Fundamental 2. As crianças amavam a cozinha. Eu levava as crianças do quinto ou nono ano para cozinhar. Era a oficina que tinha mais sucesso, assim, quando eles lançaram a escola de período integral lá em Bombinhas, que ela é uma escola de referência no nacional, né? olha só. E assim, fantástico, assim. E o projeto era trazer um curso técnico para a área de gastronomia. Eu ainda quero fazer um projeto. Ainda vou incomodar a Zene lá em Porto Belo e o Tonho lá em Bombinha. A gente essa união do público com o privado, trazer essa capacitação hoje que ela está sendo muito necessária na nossa região. Então, a gente está com uma falta de mão de obra muito grande aqui na nossa região. E a gente está precisando capacitar, né? Então eu ainda quero aquele projeto, eu ainda quero investir nele, né? Você vai conseguir. A Zene é maravilhosa. Aliás, ó, Zene, beijo, muitas saudades, muitas mesmo. Aí eu, assim, ó, tem 4 meses que eu vim pra cá, tô me adaptando, tá maravilhoso. O destino tá fluindo, né? Porque a gente pegou ele zerado e Sim, em 4 meses as pessoas estão conhecendo, as pessoas estão vindo. E assim, é lindo, é rio, é pescaria, o pessoal ama. E eu estou muito feliz. Mas eu quero trazer também, né? Porque o meu projeto é Rio e Mar. Né? Eu quero fazer essa troca para vocês virem aqui. Colíder é muito rica, é uma cidade assim de bastante comércio, é uma cidade acolhedora, sabe? Se as pessoas são maravilhosas, mas em relação ao turismo ainda é um pouco baixa, sim. sabe? Eles não têm muito os olhos muito abertos ainda para o turismo, mas eu
falei que a Marina Porto Sol vai ser um dos pontos turísticos de Colíder e ela vai, juntamente com vocês, a equipe toda aí, né? Do pessoal do convento e todo mundo aí, eu quero trazer para cá. Mas Ontem mesmo eu que falei, eu falei, esse tipo de destino que ainda não é tão turístico são os meus preferidos, assim. Tá no meio principalmente assim no meio da natureza. Então, eu, maravilhoso. bom, eu já fui até pro Acre, né? Eu vou para cá, eu já fui a cada lugar. Você conhece aqui Mato Grosso, algum lugar aqui? Ainda não. Ainda quero conhecer. Ainda tenho um projeto pessoal de conhecer todos os estados do Brasil. Então, quero que você venha conhecer a Marina Porto Sol, até porque temos um projeto de colocar um restaurante aqui, a pousada e tudo, então o convite já está aberto aí para te vir conhecer. Opa, vamos. A Rose, que é minha amiga, já tá. Ó, vamos fazer umas trilhas por lá também. Conhecer umas. E você está aqui, gente, é extraordinário, lugar é lindo. Jéssica, ó, tem algo aqui na tua bio que me chamou muita atenção também, espiritualmente também se redescobriu. Você se descobriu. Vamos para essa parte da tua vida agora. Sim, O que que você se descobriu? A gente fala assim, eu, eu tenho assim, ó, Deus é um som, né? E nós escolhemos como amá-lo, sim, não julgando religião, não julgando, sabe, nada. Mas cada um escolhe a forma de amar e tem intimidade com ele. Me exatamente. conta assim, que eu achei muito interessante quando você escreveu aqui. Ai, assim, foi uma trajetória bem intensa esses últimos anos, porque em 2020 a pandemia realmente ela veio para ou nos derrubar ou nos motivar a reerguer. Eu sempre digo, eu estava na prefeitura ainda naquela época e foi uma época muito difícil, porque eu sou uma pessoa extremamente agitada na correria e eu trabalhava na Secretaria de Educação que não tinha aula. E eu tinha que estar lá tanto dia batendo no meu ponto. A gente fazia muitas atividades, mas a gente não tinha aquela correria do dia a dia que era. Então, aquilo lá foi o ócio para mim foi terrível. Então, eu estudava na medida do possível, mas a mente. E ali eu já vinha, claro, com crises de ansiedade, com depressão, com tudo. E nesse período eu conheci a Umbanda, né, Hum, através de uma amiga que morava comigo na época. Ela me levou, eu nunca tinha ido, né? Eu nasci em família católica, me sim. batizei, fiz crisma, comunhão, fiz tudo. Ia muito pouco na missa. Já tinha ido em algumas vezes em centro espírita. Já foi um pouquinho de tudo. Eu estava até contando para alguém ontem que quando eu era criança, eu ia com as minhas amiguinhas na evangélica, eu ia no Testemunha de Jeová, eu ia tudo porque eu era bem curiosa, sempre fui. É Então, bom, saber a gente passar a fazer uma triagem assim. Não é exatamente. Eu acho que toda religião que te faz ser alguém melhor, que te faz ser um pouquinho melhor, querer ser um pouquinho melhor todos os dias, cara, ela é a certa para ti. com certeza. Não tem religião que seja errada. É aquilo lá que te faz melhor, que te faz bem, que te faz ser uma pessoa melhor, né? Isso é o que eu E eu acabei vendo falei, ó, como? né? É igual o que eu falei, Deus é um só. A gente escolhe a forma melhor de ter aquela comunicação, de amar, de ter uma afinidade com ele. E cada um tem que achar o lugar melhor. Exatamente. E eu tava assim num momento muito difícil, porque pandemia, eu não, eu falei a parte boa ali do município, de trabalhar com as crianças, mas também tinha a parte que era muito pesada, lidar com política, lidar com processos, com coisas. E praticamente sozinha ali, eu tinha uma assistente ali que era maravilhosa, mas era muita loucura para, enfim, eram quase 15 mil refeições no dia, Nossa, mais de 100 cozinheiras. Então, durante muito tempo, aguentar isso foi punk, né? Então, apesar de ter o lado bom, e foi o que me fez aguentar, foi amar o que eu fazia, né? Nesse momento da pandemia, eu estava surtando, né? Então, foi onde eu comecei a buscar, foi onde eu
comecei a sentir uma coisa diferente. Eu comecei no Centro de Umbanda, comecei a perceber que eu tinha essa mediunidade e ao mesmo tempo eu estava passando por essa depressão muito forte. Foi onde eu também decidi que eu ia mudar de vida, a vida. Então, a Umbanda foi esse start, mas foi onde eu também procurei um médico para me tratar. E foi Sim. também nessa época conheci a ayahuasca, que eu digo assim, eu saí daquele fundo do poço, não foi por causa da religião, não foi por causa do remédio, da terapia, não, foi um conjunto de todas as situações onde eu falei, eu vou sair desse fundo do poço. E eu Que bom. de vida. E então, ali começo de 2021, ainda pós pandemia, ainda naquela loucura, eu Muito. Meu Deus, como foi foi, pesado. é. E aí em janeiro de 2021, a psiquiatra falou: "Eu vou te afastar". Eu falei: "Não vai. Se eu sair agora, as crianças não têm merenda para começar Meu o ano". Eu estava em meio de processo de licitação. Eu não tinha como sair. Meu coração pesou mais. Eu sabia que eu estava precisando, porque não tinha mais saúde, né? Então, eu falei, tá, me dá um mês. Me dá um mês que eu vou arrumar tudo. Vou deixar tudo pronto para começar as aulas. E aí você Deus. pode me afastar, né? Então, e foi o que aconteceu, né? Eu trabalhei aquele mês intensamente para deixar tudo organizado para quem viesse me substituir. Ela me afastou por 3 meses. Eu acho Nossa, que por um mês me ofereceram uma vaga de emprego de comercial na Magras. olha. Totalmente o que eu queria, mas eu já tinha aquele desejo de empreender, de trabalhar por mim mesmo, de trabalhar com a consultoria, que eu amo de paixão. Uhum. E eu falei, poxa, eu passei 5 anos no público, né? De repente, trabalhar numa rede como comercial me traga de volta a mentalidade para o privado, que é totalmente diferente, né? Então, tu tá ali com uma mentalidade acostumada a trabalhar para o setor público, volta para o privado, ainda querendo empreender, eu falei, cara, é muita loucura. E aí eu fiquei pensando, eu estava de atestado, eu falei, quer saber? Quando eu passei todo o processo seletivo ali deles, eles me falaram, Jéssica, tu tá aprovado, quando é que tu pode começar? Olha, Era uma... agora testado ainda, né? eu tava terça ou quarta-feira, assim, da semana, e eu falei assim, tava fechando o primeiro mês de atestado. Eu peguei o carro, eu sei que eu tava na BR, eu falei, eu dei a volta, tava aqui em Itapema, e fui para Bombinhas. Eu vou pedir exoneração. E Porque assim, todo precisa. mundo ficou de louca, né? Imagina ser concurso público, estável, com todos os adicionais. Tinha uma renda razoável. E eu, cara, eu vou meter a cara e vou. Eu peguei, eu digo que assim, ninguém se acreditou quando eu fui lá pedir exoneração. Assim. E deu super. E eu digo assim, ó, foi a maior loucura que eu já fiz, assim, porque não tinha um plano, tinha ali uma proposta que eu não sabia se ia ser boa. E eu falei, vamos, né? Bora. Então, e aí eu Vai dar sei que certo, certo. tá certo. Jogou por universo e só foi. Mas tem que ser assim. Eu acho que quando a gente quer algo, eu sempre falo, cuidado com o que a gente pede, o que a gente fala, né? O pensamento vai pensando muita coisa, mas se a gente falar, tem que tomar um cuidado, porque o universo já faz assim, né? Então, É, olha só, foi, tava aí, vai dar certo. E foi, deu certo. E tem que é, ser assim, gente. Não tem que ter medo. O medo, às vezes, o medo te é. derruba. E você nem Era inimigo, né? pensa. Agora, olha só, eu achei bem interessante a tua frase. Conheça-te a ti mesmo. Sim, e eu digo que quando eu dei esse passo em pedir a exoneração, foi onde eu precisei me conhecer. Porque naquele momento ali eu tava assim, ou vai ou racha. Eu perdi, eu fui com aquela coisa, adulto vai com medo. Eu sempre tenho essa frase comigo também. Adulto vai com medo mesmo. Adulto não tem tempo para ter medo.
Então, assim, ou você se arrisca e vai atrás do que tu quer, ou você vai morrendo aos poucos. E é o que estava acontecendo comigo. Então, quando eu dei esse salto, acabei ficando apenas 2 meses na Magras, que foi um ótimo impulso para mim. Eu falei, não, eu acredito em mim, eu vou fazer por mim mesma. E aí, Olha nesse isso. tive que seguir muito firme na fé, né? Na Sim. fé. Nesse momento eu já estava trabalhando na casa de Umbanda, fazendo terapia, né? Que é muito importante. Foi uma fase, eu falei, não, agora vai ter que ir. Vai ter que ir. E nesse momento eu me reencontrei com uma grande amiga, que foi minha supervisora de estágio quando eu estava na faculdade. Nós moramos juntas um tempo. E ela veio a ter um câncer, né? Com 30 e poucos anos, ela veio a ter um câncer de mama muito agressivo. E ela estava finalizando a primeira etapa das químios, né? Então ela estava meio que curada. Já aí a gente se olhou e ela também estava passando por esse processo, né? Uhum. De se reerguer, porque ela também não queria mais aquilo onde ela estava, que adoeceu ela. E a gente se olhou assim. E eu sempre confiei muito nela, a Ana, querida. E ela, cara, vamos trabalhar junto, vamos abrir uma empresa de consultoria, vamos trabalhar junto. E foi onde surgiu a guia, né? Olha Então, que a delícia. gente foi muito uma da outra, assim, em momentos muito difíceis, né? Eu tava ali ressurgindo das cinzas de uma depressão muito forte e ela de um tratamento de um câncer, né? Que infelizmente, assim, eu digo que ela foi um exemplo de querer viver, porque ela teve muitos milagres nesses 3 anos que ela lutou contra o câncer. Então, em 2023, final de 2023, ela veio a falecer. Mas eu digo assim, ela foi o pontapé que eu precisava, assim, o apoio que eu precisava para conseguir acreditar mais em mim. Então, assim, eu sou muito grata a ela também, assim. E ela fez parte da jornada com a guia, né? Então, não tem como eu dizer que hoje eu sou só a única fundadora da guia. Não é. Não, ela fez parte. E se não fosse Que bom. ela, né, eu acho que eu não teria tido a coragem de encarar tudo isso. Ai, que delícia. Ó, a nossa live eu levo como cast tour, tá? É como se a gente estivesse no estúdio. É a única diferença é que você não vai ganhar a cachaça do Bizuga, Ah, que pena. mas eu tenho uma forma, tá? Disso acontecer mesmo sendo em live, tá? Mas, através dessa frase sua, eu tenho 3 perguntas para ti, tá? Então vamos beber uma água, respirar. A pergunta que eu tenho para ti, Jéssica, é: quando você olha para sua trajetória até aqui, até esse momento agora, tá? O que descobriu de mais importante sobre si mesmo? Que eu sou muito forte. Isso eu tenho certeza, assim, porque e os últimos 4 anos foram muito prova disso. Isso eu sei que para me derrubar é muito difícil. Eu posso até dar uns tropeços, mas posso cair, mas eu vou sempre levantar. Ai, que bom. Segunda, qual é uma característica sua que poucos conhecem, mas que tem grande influência nas suas decisões? Se você puder falar, se você achar assim, não, olha, acho melhor eu não falar, tranquilo. Pode pensar um pouquinho. Característica minha que influencia muito. Bom, eu digo que eu tenho um superpoder, eu já não digo mais que é um transtorno, que é o TDAH, né? Porque hoje eu descobri, né, com 30 anos, porque que eu não tinha mais resultado dos tratamentos que eu fazia, de terapia e tudo mais. E aí eu entendi, a gente chegou no diagnóstico, né, depois de alguns anos investigando, do TDAH. Durante muito tempo isso foi difícil de aceitar, sabe? E hoje, graças a Deus, assim, eu conquistei saúde mental de novo, sabe? E hoje eu digo que eu tenho só o lado bom do TDAH, que Ai, é criativo, né? Então, a criatividade.
É claro que tem o lado ruim, tem, mas eu prefiro olhar pelo lado bom, a criatividade, a capacidade de conseguir olhar para vários ângulos ao mesmo tempo, né? Então, eu digo que hoje, para mim, o TDAH ele não me impede mais, ele me impulsiona para frente. É uma Isso é... característica que eu não costumo compartilhar, né? Uhum. Os amigos mais próximos sabem, né? E a questão também nesse tempo também a gente diagnosticou a parte de superdotação. Não é algo que eu costumo compartilhar, porque é algo que para mim ainda é estranho, né? Porque É. ainda parece, nossa, tá se achando. Mas não, isso realmente traz uma descompensação muito grande emocional. Hoje eu sei Uhum. lidar com isso, né? Então, eu digo que hoje eu transformei esses transtornos, né? Como meus pontos de força. Então, eu digo que isso influencia diariamente em cada decisão que eu tomo. Até na decisão de que eu tenho que ter uma rotina todos os dias para que eu funcione, né? Até a própria rotina do descanso, o quanto ela é importante. Você Então, não por fazia exemplo, antes. como? Você não fazia isso antes. Você não tinha essa rotina, você não tinha esse momento de descansar, você não fazia isso Eu me antes. sentia culpada em descansar, né? Porque a gente, principalmente nessa fase, nessa idade que eu tô, dos 30 e pouquinhos, né? A gente vê tanto na internet coach, empresários, eu sigo muito empresários, grandes empresários, que falam, aquela coisa, acorda às 5 horas da manhã, toma banho já, e leia tantos livros. E isso vai te enchendo a cabeça de um jeito que você se sente culpado por descansar, você se sente culpado por não estar lá faturando milhões por mês. Mas hoje, eu aprendi que eu tenho meu tempo. Que eu tenho meu tempo de fazer as coisas, de ter os resultados. Talvez eu sei que eu não estou nem perto de onde eu vou chegar. Isso é uma coisa que eu tenho certeza. Eu vou conquistar os meus sonhos. Mas no meu Amém. tempo. No tempo que a evolução permitir, no tempo que a minha saúde permitir. Então, hoje sim, por exemplo, fim de semana para mim. Fim de semana eu não trabalho. Eu decidi isso. Claro, vai ter um fim de semana ou outro que vai ter cliente que vai me pedir para atender, vai ter um evento, eu vou fazer. Claro, Gosto de fazer. No último fim de semana, meu cliente estava fazendo uma feijoada maravilhosa, ele me pediu para ir lá fazer as fichas técnicas. Eu vou negar? claro. Não. Claro. Então, assim, mas é algo que é de vez em quando. Então, é uma coisa, uma decisão que eu tomei que, por questão da minha saúde, e tá tudo bem se isso vai atrasar um pouco o meu resultado, porque isso é o que eu quero viver o hoje também, né? Maravilha. Que a minha saúde pede por isso, né? E isso é interessante você falar que muitas pessoas, elas esquecem disso. Elas só querem. Eu era assim, sabe? Eu tô aprendendo a ter calmaria aqui. Acredita? Eu tenho que me Ah, momentar. mas maravilhoso que você tem isso, não tem como não desacelerar também um pouco, né, Vânia? Porque assim, eu só ia. O meu esposo reclamava, sabe? Calma, para um pouco. E uma coisa que eu tô trabalhando muito em mim. Porque eu sou uma pessoa assim, se a pessoa me manda mensagem no WhatsApp, eu sou muito rápida para responder, sabe? Uhum. Mas eu sempre trabalhei com os passeios e tudo, e teve uma época que, cara, era demais. Era 1 hora da manhã, tinha cliente mandando mensagem no WhatsApp querendo passeio. Tipo, como eu trabalhei muito com os turistas em Itapema, então eles chegavam no hotel, o que a gente vai fazer amanhã? Peraí. E eu respondia. Então eu peguei esse hábito. Uhum. E é um hábito que eu tô retirando. Tanto que o Disney agora ele ajuda muito a gente, né? O que eu fiz? Todos os clientes que é de passeio, de parque, eu etiquetei e coloquei um toque só. Eles eu respondo até às 18 horas, até às 19 horas. Aí os meus amigos, se as pessoas, eu deixo livre ainda que eu respondo. Mas os clientes, eu estou criando esse hábito. E você falar a forma assim, que você aprendeu a descansar, porque você se cobrava disso, isso é muito interessante. Que fiquem, então, para todos, que eu acho que essa cobrança a gente não tem que ter. Porque a gente está destruindo nós mesmos, nosso corpo, também a nossa mente, Sim, né? com certeza. Pode. Então, Certeza. vamos falar. Pode falar. Não, Pode falar. pode continuar. Eu ia concordar, porque realmente, assim, o mental, ele afeta muito o nosso corpo. Eu vejo, assim, a minha saúde.
Antigamente eu vivia gripada, com infecção urinária, com tudo que era uma atrás da outra. Hoje que eu vejo que eu tenho muito mais saúde mental, eu tenho muito mais saúde física também. Então, é interessante isso. E isso em 4 meses também eu tô sentindo aqui. Você acredita? Porque cara, eu era muito robótica, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, eu queria abraçar o mundo e não conseguia. E aqui, como eu ainda continuo vendendo os passeios aí e tudo, só que eu foquei tanto aqui, e realmente, igual você falou, eu tô no paraíso. Você desce lá embaixo, vê aquele gramado, não, os passarinhos, 5h30 da tarde, sabe? É mágico, é maravilhoso. Mas vamos para a nossa terceira e última pergunta. Pudesse, Jéssica, se descrever em uma frase, sem ser essa sua, tá? Que represente a sua essência, qual seria e por quê? Poxa, ia ser difícil, hein? É um tour em você. Nossa, ia ser difícil. Eu acho que ser verdadeiro consigo mesmo é a melhor da essência, porque a gente entender o que que a gente quer e quais são os nossos limites para que isso aconteça, e entender também que a gente pode mudar de ideia, que hoje meu sonho é tal e amanhã pode ser outro, e que tá tudo bem mudar a rota. Isso é a gente se entender e saber que às vezes algo não é mais verdade pra gente, porque a gente está em constante evolução, né? Eu digo, às vezes a gente fica batendo os mesmos problemas, mas o que será que a gente está fazendo igual? O que a gente pode mudar? Então, isso que eu digo, assim, algo que me define muito é buscar ser melhor todos os dias, nem que seja 1%. O que que eu fiz que fosse 1 minuto do meu dia para me fazer chegar onde eu quero chegar. É E, assim, maravilhoso. e mesmo que isso seja tirar um dia inteiro para ficar no sofá porque eu tô cansada. Porque descanso, a gente tem que aprender a descansar. E eu vejo que assim, hoje as redes sociais, tudo, não deixam. Não deixam. Não. Hoje as pessoas se sentem culpadas em descansar, em estar parado, em não estar fazendo nada. Então, para mim, às vezes, tirar um dia ou meio dia que seja para ficar fazendo nada, para mim, eu também estou fazendo o melhor para mim. É claro que não dá para passar vários dias, mas se no outro dia eu já vou lá, já cumpro o que eu quero fazer por mim e continuo lá fazendo todo dia um pouquinho a mais, É eu uma tenho delícia. certeza que eu vou continuar atingindo os meus sonhos, sejam eles qual forem daqui a 1, 2, 5, 10 anos. Isso daí. Que bacana. A gente já está quase finalizando, tá? Respostas bem rapidinhas. Deus, É único e é tudo. família, É, é a coisa mais importante que a gente tem. amigos, São grandes apoios ao longo apoios e impulsionadores do nosso crescimento ao longo da nossa jornada. a Jéssica amanhã. A Jéssica amanhã vai ser melhor que hoje. Ô, Jéssica, olha, eu só gratidão por você ter aceitado participar da live. E para as pessoas te acharem, me deixa tudo aí já, suas redes sociais, seu contato, entendeu? Quem quiser já umas dicasinhas, quem tiver um restaurante, estiver precisando de uma Nutri lá, dá uma olhadinha, Acabei onde que te acha. sobre o que eu faço hoje. Eu falei bastante da minha história, falei pouco do que eu faço hoje, mas enfim, deixa eu falar. Então, minha rede social pessoal, então, Jéssica.Cerone, tem de tudo, tem trabalho, tem trilha, tem família, tem um pouquinho de tudo. Então, meu Instagram pessoal, Jéssica.Cerone. A Instagram da minha empresa, @guiar, Gear Consultoria. Olha, Lá
eu tive alguns problemas técnicos com o Instagram antigo da minha empresa, então a gente está começando de novo, então vou trazer bastante conteúdo. Então, falando só rapidamente, já que está acabando, o que que o que a minha empresa faz? Fala, se vende o teu produto agora. Então, a minha empresa, Como é que eu vou fazer para contratar a Jéssica? É só em restaurante, Jéssica? E se eu quiser uma consulta, é, consigo? a parte da pessoa física eu não faço. Então, hoje eu trabalho com consultoria. Eu atendo Sim. restaurantes, padarias, lanchonetes, indústrias de alimento, atendo escolas também. Então, hoje eu atendo uma fábrica de chocolate, é um restaurante, é uma padaria, né? E eu faço a parte, eu trabalho com a minha consultoria e assessoria, porque eu não faço só a implantação dos processos, eu faço o acompanhamento deles também, que eu vejo que é uma das partes mais importantes. Eu baseio a minha metodologia sempre em 3 grandes pilares, que é a parte de boas práticas de manipulação, limpeza e higiene, é a base de tudo dentro do setor da alimentação e tem que ser. A parte de gestão de pessoas e processos, então, desde criar um processo de implantação de como cada praça vai funcionar no restaurante, ou de qual desenho de todo o processo do cardápio, de como ele vai funcionar, como ele vai ser produzido, cardápios também, fichas técnicas, e faço a parte de implantação de controles financeiros, gestão de estoque, gestão financeira mesmo, então, de dados principais trabalhados dentro do setor de alimentação. Então, dentro desses 3 pilares, eu trabalho dentro da consultoria e dou sempre todo um acompanhamento depois, né? E eu acho que é isso. Pode entrar em contato comigo diretamente pelo Instagram da empresa, pelo meu Instagram pessoal. Tem o meu WhatsApp na bio dos dois. Então, pode entrar em contato diretamente comigo que eu vou estar atendendo. Que bacana. E o Cast Tour durante essa semana, a gente te pede, Jéssica, que você for postando, o que você for fazendo do seu trabalho, nos marcos que a gente vai repostar para as pessoas te conhecendo melhor, Tá. tá? E sabendo mais um pouco, e quem quiser. Hoje você trabalha só na Costa Esmeralda ali, só Itapema, Porto Belo, Bombinhas, ou se vocês vão para outros lugares? Não, a gente atende região toda aqui, Itajaí, Balneário, Itapema, eu atendo Biguaçu, já atendi Floripa, Santo Amaro da Imperatriz, Joinville, já atendi cliente, eu já desenvolvi produto para uma fábrica de chocolates no Espírito Santo. Olha, que bacana! Muito E se bacana. alguém do Grosso resolver querer também? Também a gente faz a gente pode fazer presencialmente, mas também pode fazer através de mentoria. Por exemplo, eu quero abrir um restaurante. Então, desde a parte de planejamento estratégico, plano de negócio, pesquisa de mercado, né? Desenvolvimento do cardápio, porque a partir do cardápio eu vou saber quantas pessoas eu vou precisar contratar, quais equipamentos eu vou precisar comprar. Então, toda essa parte a gente consegue fazer online, também consegue fazer. Eu posso também já arrumar um motivo para ir para o Mato Grosso. Então, pessoal que está nos assistindo, Jéssica, muito obrigada. Gratidão por você ter aceitado. Espero que você tenha gostado da nossa live do Cast Tour. Queria ter te levado ao estúdio, mas a gente conseguiu fazer algo assim bem importante para as pessoas te conhecerem um pouco também, né? Porque às vezes a maioria só conhece o lado profissional Sim. da pessoa, entendeu? E é muito interessante quando a gente mostrar um lado também nosso, não só o nosso profissional, não só aquela, né, super mulher, Mulher Maravilha. Então, mostrar um pouquinho atrás disso, da mulher super poderosa ali, também que tem, né, uma Jéssica, certo? Então, Jéssica, muito amor, muito carinho aí, Santa Catarina. Tá frio aí, né? Porque aqui tá calor, gente. Aqui tá friozinho, já tá gostoso, tá uma delícia. Eu adoro esse friozinho. Tá? E a Marina do Sol, esse destino maravilhoso, te convida a vir conhecer aqui também, tá? E toda luz continue sendo essa pessoa maravilhosa. E durante a semana toda pode nos marcar para a gente repostar, para a gente conhecer você melhor ainda. Eu que agradeço muito, Vânia, por essa oportunidade. Eu digo que, assim, até a primeira vez que eu faço uma live, participo de um podcast, estava um pouco nervosa. Porque tu foi muito
de aparecer nas redes sociais, eu apareço muito de vez em quando, agora que eu tô tendo que. É um projeto novo que eu tô botando de estar aparecendo mais, estar mais presente nas redes sociais. Então eu te agradeço muito, porque isso fez total diferença nesse projeto que eu tô começando agora, trazendo bastante novidades aí. Muito, gente. Eu tô fazendo uma parceria com o pessoal da Pedidos 10, né? Que é uma plataforma. Pô, Eu não sei se tu soube, mas teve muitos casos de denúncia aqui em Itapema e de empresas que foram notificadas eu pela vigilância. Eu vi algumas coisas, eu ando acompanhando, eu acho que foi no Visor que eu vi uma padaria, foi isso, né? Foi duas padarias, um restaurante, dois Eu restaurantes. vi o consegui ver o da padaria, vi umas fotos que eu fiquei chocada, fiquei É, chocada. fez essa parceria com o intuito assim dos restaurantes que estão na plataforma, né? Ele já faz essa checagem, então ele vai fazer a gente vai fazer uma checagem um pouco mais técnica, um pouco mais a fundo, para mostrar para os clientes e passar essa confiança de que é uma plataforma muito séria, né? E que isso É o Eduardo ainda que está à frente? como O Eduardo ainda que está à é frente dele? querido, assim. Então a gente já está planejando aí uma baita de uma campanha muito legal. E eles são fantásticos, assim, vai trazer uma visão diferente aqui para nossa cidade, graças a Deus. Não, eles são maravilhosos. O Eduardo já conheço ele, né, pelo Convention. Já fiz alguns projetos com ele também. Já trabalhei com ele ali com o Pedidos 10 e é gigante. Olha, eu acho que ele pode expandir isso daí, tá? Que não tem aplicativo, gente, sério. Tem um aplicativo, mas é bem, sabe? Aí as meninas até perguntou, mãe, você tá sentindo falta? O iFood, Pedidos 10, que eu achava comida. Ai, eu amo delivery. Mas é isso aí. Um Muito abraço. obrigada. Um O convite está aberto. Vem conhecer Mato Grosso, já se organiza e vem passar as férias aqui. Já tem algumas aí que já se candidataram para ir comigo. Vamos sim. Vamos todo mundo para uma. A tua irmã falou tem que levar roupa de frio? Não, não tem. Segue aí o Cash Tour, que essa semana a gente agora está mostrando muito mais aqui, entendeu? Como o Colíder eu estou começando a mostrar o comércio também, para as pessoas conhecerem um pouco mais, não só o destino, não só a Marina Porto Sol, mas a cidade também, né? Porque quando a gente vende um destino, a gente também tem que vender a cidade onde ele está, Sim, entendeu? sim. Mas é isso daí, um abraço. Grande beijo a Santa Catarina, um grande beijo a todo mundo. E aí, continue sendo essa pessoa maravilhosa e esse exemplo de mulher que você é. Você vai inspirar muita gente. Obrigada, te digo mesmo. Tchau, tchau. Tchau. E eu vou encerrando aqui.